Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast, né? Hoje, na realidade, a gente veio aqui para explicar um pouco mais detalhado a interligação de empresas sustentáveis dentro do polo industrial, né? Só para vocês terem uma ideia como vai funcionar realmente, porque para muita gente a gente recebeu algumas perguntas e não estava muito claro isso. Porque além da interligação das empresas, a gente está preocupado com a redução, com o custo da empresa, né? E as pessoas ainda não entenderam muito bem. Vamos lá. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Carol Tudo Arnaldo. jóia? Tudo bem? Como é que você está? Bem. E vamos tentar explicar para a galera hoje aí um pouco sobre essa interligação Sim. das empresas sustentáveis e a redução de custo. Deixando claro que o Ecomunicast é uma solução integrada entre empresas para que nós conectemos profissionais e negócios para soluções de economia circular, de ESG, de empresas mais sustentáveis, para que o planeta seja muito mais sustentável e que a gente não fale só de greenwashing, que a gente tenha ações que realmente deem resultados. Não é isso, Arnaldo? Agora, a minha primeira pergunta, como que a economia circular nesses polos industriais que você presenciou, como que isso realmente, na sua visão, de uma forma prática, gera resultados para N empresas que, na verdade, elas fazem coisas picadas tal, e não ainda se conectaram nessa prática de ações efetivas, Arnaldo? Então vamos lá, pessoal. Essa interligação de empresa, como é que funciona? São diferentes empresas de diferentes setores no mesmo polo industrial. De que maneira? Vamos lá. Para quem assistiu um vídeo nosso aí, eu estava no sul de Minas, nós fomos convidados para um projeto lá do polo industrial e eu achei muito interessante o que ele vai fazer. O que será lá nesse polo industrial? Olha como são empresas diferentes. Uma metalurgia, uma tinturaria, uma lavanderia, as criações das tilápias e ainda usando o mesmo sistema da água para que todos os funcionários possam beber daquela água que será potável, tá? E de que maneira isso vai funcionar? A gente sabe que a metalurgia tem um grande problema com as suas caixas de contenções, né? Que vai ter que usar algum tipo de produto para essas lavagens, que esses produtos vão passar por um sistema de tratamento, e essa água vai ser tratada, que vai ser jogada, isso, Marcos, dentro da tinturaria. A tinturaria tem um outro processo de contaminação da água, que essa água vai ser tratada e vai ser jogada para a lavanderia, e da lavanderia essa mesma água vai ser jogada para o lago. Então, nós estamos falando aí em 4 sistemas de tratamento da mesma água. Nossa. Né? Então, é muito legal que vai ser da mesma água. E, além do mais, temos a redução de custo do sistema fotovoltaico que vai ser instalado lá, em questão de energia, para todas as empresas possam ser usadas. Né? Então, essa interligação, quando você pega essas diferentes empresas dentro do mesmo polo industrial, será uma redução de custo. O custo operacional dela, no momento, será um pouco mais caro. Mas, como uma empresa pensa a longo prazo, isso haverá uma redução entre 30% a 40% a partir do 4º ano. O que você acha, Marcos? Olha, fantástico. E o porquê que no Brasil, Arnaldo, tanto a parte do licenciamento, a parte burocrática, a parte de multas altíssimas, aí eu até rebato essa bola para você, essa pergunta, por que ainda a mentalidade nos polos industriais de São Paulo, nós temos mais de 8 milhões de metros quadrados num país continental gigante, por que ainda tem tanto entrave com a questão das multas, dos licenciamentos, dessa redução de custos, de ser implementado com um projeto, com uma solução que chega a uma economia de mais de 30% a 40%? Por que seja a questão legal, burocrática, na sua opinião, o que pega, Arnaldo? Bom, acredito que dos principais motivos são quando vamos para o licenciamento. Quando vamos para o licenciamento, a gente tem um problema
cultural, um problema burocrático, né? Um sistema ambiental que eu acho que não está atualizado, acredito. E na hora que a gente começa a pôr a nossa equipe, a gente viu isso lá, em loco, a verificar todas as situações daquela área, a gente analisou que a gente vai ter realmente alguns entraves ali. Marco? Mas você está mais acostumado com o sistema de licenciamento, né? Dentro da parte burocrática, você está bem atento. O que você acha que vai ali barrar isso? Não barrar, não vamos dizer barrar, a parte mais demorada. Barrar não, porque nós vamos seguir dentro de uma norma e vamos tentar regularizar ponto a ponto. Sim. Na verdade, as licenças, para você protocolar e incluir um checklist de procedimentos, elas demoram nesse espectro 30, 60, 90 dias para você iniciar um protocolo. As taxas são altíssimas, né? A fiscalização não tem técnicos preventivos para poder multar e poder, obviamente, agilizar o licenciamento, né? Então, é uma burocracia que já começa que o empresário ele pensa, para que eu preciso disso? Para que eu preciso renovar a minha licença? E, na verdade, esse licenciamento é um procedimento de N situações e projetos de contenção de poluentes para que, no futuro, obviamente, você veja a questão de efluentes, de resíduos sólidos, logística reversa, né? A destinação do resíduo classe 1 perigoso para o destino final. Então, é um impacto que é 1000 vezes maior do que simplesmente uma burocracia. Só que a gente tem que ter uma estrutura do Estado, do governo, né, que agilize esse licenciamento e que o empresário ele perceba qual é a economia que ele vai estar ganhando, não só de ter um documento. Quanto que ele vai estar economizando de energia, qual o impacto do sistema fotovoltaico em termos, né, de redução de emissões de carbono, né? A logística reversa desses insumos, para onde vai, para não jogar num aterro, para não poluir as águas, os rios e os mares. Então, todo esse ecossistema está interligado, só que é muita burocracia e muitos poluidores, muitas vezes pequenos, passam despercebidos e outros, muitas vezes, ficam 2, 3 anos para ter uma licença emitida. Complicado, não? E é bem interessante aonde que a gente foi ali no sul de Minas, Marcos, porque nós estamos bem ali em todas as regiões, São Lourenço, Lambari, Cambuquira, Sim. Baipendi, Contendas, Caxambu, são o circuito das águas minerais. Então, dentro do poço artesiano, que a gente vai ser necessário fazer no local, a nossa sorte que não tem nenhum afluente ali perto, né? Mas vai ter que fazer, a gente não sabe quantos metros, está arriscado a gente puxar água mineral. Olha só. Né? Então, a gente vai precisar entender um pouco esse entrave na hora que se realmente a gente pegar um veio da água mineral. Né? Sim. Se vai ter algum problema técnico ou não. Lá a gente tem que ter regularização do Departamento de Águas, mais a parte ambiental, seja estadual ou municipal, a questão do resíduo e a questão da economia circular, todo esse ecossistema de empresas que se interligam nessa solução inovadora, onde um gera um resíduo tóxico, o outro aproveita como um possível rejeito para uma matéria-prima que seja para o cimento, que seja para o concreto, né? Soluções que muitos nem imaginam e, na verdade, toda essa conexão no final para novos produtos, para novas, né? Para parte de alumínio, para a parte de asfalto, para a parte de borracha, todos eles trazendo novos produtos da natureza de uma economia excelente para empresas que geram um impacto muito poluente, né, Arnaldo? Não, e tem mais uma coisa, né, Marcos? Quando você pega esse aglomerado de empresas diferenciadas, você imagina a quantidade de projetos sustentáveis, ou melhor, de empresas a empresas. Sim. Tecnológico, né? Então, olha, vai ser sensacional, né? Imagina a gente estar ali usando, igual você disse, um problema com a solução do outro. As pessoas têm que entender que esse vai ser um projeto, que esse e futuros novos projetos, que eu tenho certeza que vão aparecer, que funciona. A redução de custo é fato. Sim, sem dúvida. É fato. Né? As pessoas têm que entender, para ter uma redução de custo, tem que ter investimentos. Não tem uma outra maneira, não tem uma outra forma.
né? As pessoas ficam meio receosas em criar esses tipos de polo em questão do investimento necessário ali naquele momento, né? Mas grandes empresas, mentes abertas, esses open minds da vida, eles entendem que esse investimento vai ser a redução futura. Sim. Né? Eu acho que esse é o ponto crucial desse negócio. Né? Então, a gente vai trazer amanhã o pessoal da Promed aqui, onde que eles vão falar os problemas deles de ambulâncias, né? De CO2 e por que eles não transformam a frota. Então vai ser muito legal. E aí nós vamos dar essa interligação também. Sim. Essa interligação vai ser show de bola. E nós fomos recentemente na FISPAL, né? Na IFAT, né? Soluções Ambientais, e na feira For Beer, né? E quantas feiras focadas só na pauta ambiental, na sustentabilidade, na destinação, na integração e gestão? Mas como a gente percebe que só os grandes players que estão conectados com essa coisa de certificação da ISO, né, com essa coisa do selo verde e essa coisa de realmente integrar a área do compliance, a área do jurídico, a área com a parte prática, né, da onde vai todo esse ecossistema, como é que soluciona, como é que gera reduções, como que, né, integra energia fotovoltaica, a parte de crédito carbono, né, a gente conversou com vários, mas aí a gente não sabe ainda o que vai acontecer no Brasil, que não virou uma moeda, não é, Arnaldo? Então as coisas assim estão muito pulverizadas, essa coisa aqui no nosso país a gente tem que impactar, porque isso tudo traz, né, toda essa colmeia traz soluções inovadoras e fantásticas, né? Não, e uma outra coisa, até os céticos, né, que não acreditam que realmente nós estamos tendo problema no meio ambiente, mas eu acredito que esse tipo de pessoas não gostam de perder dinheiro, né? Eles gostam de uma economia. Todo mundo gosta que seu bolso esteja mais cheio, não sem dúvida, mais vazio, né? Eu acho que até os céticos, na hora de ver e gostar do projeto, eles vão estar beneficiando o nosso meio ambiente, mesmo não acreditando nos danos. Eu acho que isso é o mais legal. E, Arnaldo, por que tantos céticos contra tantas pessoas fundamentalistas? Por que essa questão... Vamos colocar uma pauta agora mais desse embate, né? Céticos contra os environments, né, que estão totalmente ligados à sustentabilidade. Por que essa coisa que a gente está vivenciando aqui no nosso país, de tantos nós contra eles e tanta essa polêmica toda, Arnaldo? Bom, vamos lá. Você até respirou, vamos lá. Não, eu quero, no meu modo de pensar, tá bom? Isso aí cada um tem a sua maneira. No outro programa eu falei que eu já tive vários fantasmas, vamos ver esse que eu vou falar. Eu acredito que é o seguinte, pela história de milhões de anos, dizem que tudo se renova em certa quantidade de milhões de anos, sei lá, ou centenas de anos, não posso ser específico porque eu não sou muito bom no assunto. Mas os céticos acreditam que tudo é renovável. Sim. Então, eles acreditam que não tem fim. E fazendo, isso aí vai se retornar à natureza, que isso vai ter um retorno e vai voltar o mesmo. E, por outro lado, nós temos aquelas pessoas que realmente acreditam que nós estamos danificando o nosso meio ambiente, né? Nossos oceanos, que foi falado até naquele que eu falei num dos vídeos nossos, né? Uhum. Que em 2050 vai ter mais quantidade de garrafas no mar, sim, de PET, do que o próprio peixe. Então, esse outro pessoal, esse estudo... Que é um dado alarmante, né? Alarmante. Com certeza. Não? E essa quantidade que o cético não acredita. Sim. Mas está acontecendo. Está acontecendo na nossa flora, no nosso meio ambiente marítimo. Você vê quantas pessoas acabam pegando animais na praia ali, com enrosco, comendo, principalmente as tartarugas, comendo muito plástico, né? Que eles não têm noção o que é uma coisa, o que é outra. Sim, sim. E comendo isso. E aí nós vamos ter um problema sério. Mas eu acredito que se os céticos investirem, mesmo não acreditando, eles vão trazer soluções ambientais.
também acredito que esse pessoal aqui pode usar sua boa vontade, sua inteligência, sua expertise para melhorar o meio ambiente. Então, na realidade, esse entrave está meio, não sei se podemos chamar de cultural, né? Então, mas esses conflitos podem ser tirados, ou vamos fazer a junção dos dois e fazer isso funcionar de uma maneira mais adequada. É o que eu acredito. Sim. Né? Que a gente tem que acreditar, não é que eu acredito, a gente tem que acreditar para que o negócio funcione. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais condições de nada. Sim, mas a gente está vivendo num momento que é muito nós contra eles, né? Essa coisa tá uma miscelânea tão grande, né? A questão política travada, a questão institucional, a questão enfim, a gente está numa pauta ESG, ambiental, interligação, né, inovação, tecnologia, mas a gente sempre tem uma motivação e o nosso famoso triângulo motivacional contra um triângulo sustentável. Então a gente... Mas temos mais um triângulo, Marco. Não, sim. Temos mais um triângulo agora? Qual? Qual? Nosso triângulo político. Sim. Que é o nosso judiciário, o nosso legislativo e o nosso executivo. Sim. O nosso triângulo não é mais triângulo, virou um losango. Um octógono. Eu sei lá o que virou. É. Ninguém acredita mais em ninguém, ninguém respeita mais ninguém. Sim. O nosso próprio judiciário se politizou de uma tal maneira, independente se seja esquerda ou direita, para a gente não importa. Uhum. Né? O que importa é a gente ter pessoas competentes em certos lugares. Nosso judiciário hoje está tendo um problema sério. Ele está deixando de ser técnico para ser político. Sim. E aí não funciona. Porque quando você põe seu político... Porque todos nós somos políticos, na realidade. Todos nós. Sim, sem dúvida. E eles estão deixando essa barreira ultrapassar. Eu sei que é difícil. Mas um juiz da Suprema Corte tem que ser técnico, Marcos. Tem que ser técnico. Concordo. Porque eles foram colocados lá ou pela direita ou pela esquerda, não importa, mas para ser nosso judiciário. E o que nós estamos vendo, infelizmente, é que nosso judiciário ele está usando a parte do coração, que é a parte política, e não está funcionando. Na verdade, nós vivemos numa democracia onde o demo é o povo, cracia é o poder, numa república democrática de direito, na verdade, onde nós temos uma tripartição de poderes, como você bem colocou, executivo, legislativo e judiciário, né? E isso, desde 90 e pouco, quando eu estudei direito, tinha que ter a sua isenção política, a sua isenção judicial, né? Sem nenhuma institucionalização do judiciário, ou seja, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu viés, com respeitos, né? Institucionais, você que morou nos Estados Unidos por quase 10 anos, onde a opinião pública é respeitada, muito morando mais. Não, né? Sou residente americano, estou aqui. Então, a democracia são aqueles pesos e contrapesos, na verdade. Não é questão, a gente não está falando de política, a gente está falando dos impactos desse viés nós contra eles radical, seja centro, esquerda, direita, que barra a economia. Agora a questão de exportações, da sobretaxação aí internacional dos Estados Unidos do Brasil, e as coisas travam. Então, assim, o judiciário ele tem que ser, na minha ótica, na minha opinião, ele tem que ser totalmente imparcial, técnico, né? Juiz de carreira, onde eles tomem não só para um lado da balança ou do outro, né? A política ela tem que não só ter inúmeras leis que na prática elas não são aplicáveis, porque o judiciário faz uma jurisprudência sobre um tema e em questão de 1, 2 anos ele já... Exemplo, né? O segundo grau, em dado momento, o trânsito em julgado para que os condenados fossem presos, né? E daí, em determinado momento, não precisa ter o trânsito. A partir do segundo grau, já em menos de 2 anos, eles revotaram as coisas, dizendo que a pessoa pode ser presa sem o trânsito em julgado. Yeah. Então, ou seja, é um absurdo. Né? O mais absurdo... Aí você me perguntou uma coisa, um assunto... sobre a sustentabilidade, sobre investimento, aquilo que você me perguntou um pouquinho atrás. Então, vou te responder isso. Quem pode investir onde que um país e nossas leis estão incertas? Um exemplo básico que temos aí, sobre os carros elétricos, que até certo ponto, quando começou a importação, eles não iriam mais pagar IPVA, e estão pagando IPVA. Então, as regras se mudam todo o tempo.
Aí você coloca no sistema fotovoltaico, questão de investimento, as taxações aumentaram. Então, como você pode colocar o seu capital arriscado que amanhã pode mudar o jogo? As regras do jogo se podem mudar, aí fica complicado. Mudam a todo momento. Pessoal, nós, brasileiros, queremos o melhor para o Brasil. Mas eu não consigo entender o que está acontecendo com a gente. Falei no meu primeiro vídeo, no nosso primeiro podcast, e vou falar novamente. O assistencialismo não funciona, Marco. O assistencialismo funciona por tempo determinado, não indeterminado. Determinado por quê? A gente precisa ajudar a pessoa a sair do buraco e depois dar a sua própria responsabilidade para ela. Veja só, a gente, na área do transporte, na minha área, onde estamos lá, com a transportadora, estamos tendo uma dificuldade gigante para pessoas. Pessoas não querem trabalhar. É incrível. Porque o assistencialismo está atrapalhando. Se eu estou recebendo do governo, eu não vou trabalhar para ganhar X ou Y. Não, vou ficar aqui cômodo. E aí vem dentro do nosso triângulo emocional, ou motivacional, como a gente pode se dizer assim, junto com nossos paradigmas. Funciona melhor assim do que assado. O que você acha disso? Você que é especialista na área motivacional, né? É uma coisa que me intriga muito, os nossos queridos telespectadores, amigos das mídias. Por que, Arnaldo? Por quê? Eu falo, o nosso podcast, na realidade, é o porquê, Marcos. Não, na verdade. Eu tô no mercado, hoje mesmo no mercado, uma senhora fez assim para mim, eu não aguento mais, estou preocupada, é só preocupação, produto que estava a 20 já está 40, a gente, né, os nossos filhos e familiares e netos se formam e a gente não tem perspectiva de colocação no mercado. Então, assim, a questão da ansiedade, a questão das pessoas estarem meio tristes e essa coisa de guerra, essa coisa de briga política, essa coisa que o Brasil, um país maravilhoso, rico, sempre emperrado, sempre as coisas travadas e as pessoas morrendo por ansiedade e depressão, toda essa questão, Arnaldo. Então, isso, a gente está sentindo um clima muito estranho no ar. Marcos, nós somos um país riquíssimo, no setor primário, principalmente, né? Que nós temos ali todas as nossas commodities, ou melhor, acredito que temos todas as commodities, todas. Sim. Todas aqui nesse país. E a gente não consegue pular a cerca, Marco. Não consegue pular a cerca a transformação de tecnologia. Porque nós somos muito travados. Esse negócio de pular cerca, pelo amor de Deus. Não, pular cerca, mas vamos pular cerca de vez em quando, pode pular cerca. Não, do pular cerca no bom motivo, né? Não vamos dizer. Mas eu acho que a gente precisa se desenvolver intelectualmente, nós precisamos se desenvolver de uma maneira mais adequada e não fechando as portas do que é necessário. As portas, quais são as portas? A gente sabe o que está acontecendo agora? Infelizmente, no nosso desgoverno, a gente está brigando com quem a gente não pode brigar. Com todo o setor americano, tecnológico, financeiro, de área militar, para que a gente tem que se unir a esse tipo de pessoas. Sabe, no sistema de motivação, a gente tem que se alinhar com pessoas que podem passar informações melhores para a gente progredir de uma maneira melhor e pelo que está ao contrário. Então, acredito que esse problema de assistencialismo, esse problema de fechamento de mercado, isso vem desde lá de trás, sei lá, século XIX, onde teve a Revolução Industrial. A gente não teve, né, a Revolução Industrial que eu estou falando no século XX, mas desde no início ali de XIX, a gente não passou por isso. Então, né? mas qual o impacto dessa miscelânea toda do governo?
Vamos animar esse programa, Arnaldo. O que está acontecendo que as pessoas estão tristes, as pessoas estão preocupadas? Democracia incerta. Sim. As pessoas acham que democracia é uma coisa e não é. A democracia é outra. O que é? Explica. Democracia incerta. Não, o que é democracia incerta? Ela está totalmente confusa dentro do nosso povo. Não tem, tá tudo misturado. Na realidade, se você perguntar qual é a democracia certa ou incerta, eu acho que democracia é respeito ao próximo e às suas opiniões. E a soberania popular, né? É uma soberania, né, popular, a soberania da livre expressão que você pode ter. Você é diferente de mim, você não é obrigado a aceitar o que eu for. Mas o que é democracia? São trocas de ideias para chegar num lugar comum. É o que não temos mais aqui. Não temos mais. Passou do limite. Então, mas brigas constantes do judiciário, da política... Não tem contrapeso mais. Não, contrapeso. Eu vou te falar por quê. A mídia. Na verdade, a mídia... eu fiz direito, fiz jornalismo. Eu estudei nos dois locais que um juiz precisava ter isenção total, senão ele teria que lançar suspeição num processo, né? Isso é uma coisa que a gente vê alarmante. E a mídia ela tem que ser profissional isenta, ela pode ter uma opinião editorial, né? Porém, o jornalismo informativo são os fatos. Você não pode pender para um lado ou para o outro. Isso não é uma democracia plena. Você tem que falar os fatos e dar uma opinião editorial segundo as leis, segundo a ética. Não é verdade, Arnaldo? Isso não está acontecendo no nosso país. Você sabe como o americano fala isso, Marcão? Chamou o Marcão, não gosto de chamar de Marcão, vou falar Marcos, né? Pode me chamar de Marquinho, Marcão. Mas, olha, assim, você só não pode falar uma coisa. Escuta depois só. Eu te conto. Olha, eu vou falar um negócio para você. O americano diz, money talk, bullshit walks. O que isso quer dizer? O dinheiro fala e o resto anda. Então, quando um governo que precisa da sua propaganda institucional está bancando uma empresa, isso quer dizer o quê? Que está sendo imparcial. Porque eles estão buscando dinheiro de alguma maneira, de alguma forma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os contrapesos não existem. Como não existem? Eu vou provar para você simples. Como eu posso julgar alguém? Eu vou falar do nosso legislativo e do nosso judiciário. Ok. Os nossos senadores que podem fazer alguma coisa no âmbito do judiciário. Mas o judiciário está lá votando contra alguns senadores e deputados. Como é que funciona isso? Isso é contrapeso? Um teria que dar o contrapeso no outro. Então, alguém teria que estar olhando pelo judiciário ou pelo legislativo. Agora está vice-versa. Eu não voto em você, eu não julgo você, você não me julga. E ponto. Aonde está o contrapeso aí que eu não entendo? Sim. Não tem contrapeso, não tem. Se eu estou lá no judiciário, engavetado, e se eu vou julgar algum ministro, ele desengaveta. Como é que é esse contrapeso? Não. Isso são chantagem de ambos os lados. Eu acho que isso é errado. Posso estar errado? Posso. O que a gente está querendo demonstrar é a fragilidade das instituições, do sistema, né? Executivo executa, obviamente, o legislativo legisla de uma forma em prol do país, sem fantoches, coronelismos e etc., né? De ficar preocupado só com emendas e com jargões, que o dinheiro vai para o ralo. E o judiciário, tecnicamente, ele julga de uma forma imparcial, isenta e democrática, dentro da sua seara, concorda? Concordo. É a tripartição, como tem nos países de primeiro mundo, aonde você pode opinar, porque não terá crime de opinião. E a imprensa, poder moderador que ela não é,
Ela é pode até ser quarto poder, mas ela tem que ser imparcial e ética, e ela tem que ser... Ela não pode dar uma opinião, uma matéria tendenciosa para um viés político, porque ela está tomando partido daquilo e faz com que N coisas não fiquem claras. Não é verdade? Né? Eu vou dar um exemplo para você. Aqui a gente não está querendo falar de ninguém, e nem muito menos pessoal. Não, a gente já está por aqui de tanto que a gente vê que as pessoas estão paralisadas no nosso país. Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar agora. No sul de Minas, sempre houve o seu ponto turístico entre o quê? Entre você andar de uma charrete, uma carroça, andar a cavalo. O pessoal vai para o interior realmente para trazer aquelas partes lá de trás, interiorana, sentir o gosto Uma realmente. Coisa nostálgica. Né? Foi proibido. Caramba. Foi proibido. Agora, você vai em Nova York, você vê aquelas charretes, sei lá, aqueles carrossel, aquelas charretes gigantes, né? Sim. Aquelas carruagens. Ali em Nova York, com 2 cavalos lindos. Aí não aprovaram porque judia do animal. Não tinha. Ô, Marcos, uma charrete para um cavalo não é nada. Não é nada, mas eles dizem que é sacrifício. Existe. Eu acho que aqui não dá o retorno suficiente financeiro para aquela área. Então eles abriram mais comércio, muito mais comércio. Essa cidade está ali cheia de comércio, um parque, mas a sua parte nostálgica foi embora ali. E acabou. Por quê? A Câmara de Vereadores achou que não deveria votar. Por quê? É muito perigoso andar com quantidade de carros, é muito perigoso para isso. Caramba, Marcos. Sem nexo, né? Sem nexo, porque você poderia deixar uma parte nostálgica, que são os trens, as charretes, as carroças, as crianças ver os animais, e perdeu. Então, nesse aglomerado de todas essas informações que a gente falou hoje no nosso podcast, você pode analisar que está tudo politizado de uma maneira que não dá nem para entender. Não dá para entender mais. Você não consegue ter mais nexo de algumas coisas ou de outras. Porque tudo se perdeu. Tudo se perdeu. E ficamos como? Como ficamos? Nessa situação? That's the question. Não, eu vou falar como ficamos. Não ficamos. Nossa ansiedade de manhã está maior. Nossa ansiedade do que vai acontecer com um país anão brigando com um gigante vai deixar a gente complicado. Infelizmente, o nosso presidente falando coisas que não deve falar. Ele pode ter seu pensamento. Ninguém diz que não pode ter. Mas se nós estamos falando em políticas, geopolítica, é um aglomerado de um monte de país que pode te ajudar ou pode te destruir você. E ele escolheu a destruição, pelo que eu estou vendo. Né? Isso é uma questão de uma pessoa inteligente. Se juntar aos melhores para aprender e para ter mais recursos, tanto financeiro, um recurso de maior intelecto, de maior tecnologia, financeiro, e etc, etc, etc. Mas ele está trazendo o BRICS, que talvez o maior mercado milionário, competir um pouquinho com o nosso querido dólar. Beijo para você, presidente. Beijo para você. A gente ainda vai fazer um churrasco com ele, não vai ou não? Vai. Com os dois aí, com os dois. Nós contra eles. Nós queremos os dois aqui. Não. Né? Com picanha. Com picanha. Picanha. Essa picanha veio já? Não, já veio. Não, a picanha virou... Cara, nem tulipa, porque a tulipa tá cara. Eu gostaria de trazer os dois aqui, dar um abraço, vamos fazer, cara. Aliás, eu coloco air fryer aqui, a gente faz o churrasco no air fryer. Nossa, né? Olha, tá complicado. Não é verdade? Mas eu acredito que
Se pararmos... Essa conexão que a gente fala de todo mundo, assim, lógico, tem a questão política, independente da brincadeira, tem a questão política, tem a questão do poder, tem a questão da, enfim, né, da perpetuação, né, no final, o materialismo das coisas, mas no final o que a gente fala, motivação com sustentabilidade. Nós vamos para algum local da onde nós viemos e, na verdade, o ser humano ele tem que se conectar, que será tema dos nossos livros, né? Com essa conexão. você falou do nosso livro, Marcos? No próximo podcast. No próximo. Bom, pessoal, esse podcast está sendo gravado, claro, não está ao vivo, mas gostaria que vocês aí na bio, aí embaixo, acho que tem nosso WhatsApp, o Marco vai colocar aí, manda pergunta para a gente, veja aí, de uma maneira de a gente se conectar, de ideias. Às vezes você está aí do outro lado, tem ideias lindíssimas, tecnológicas, e pode enviar para a gente. Você vem aqui participar do podcast, senta aqui na cadeira, coloca suas ideias. Será um enorme prazer. Um enorme prazer. E traga o moço da picanha e o nosso outro querido junto. A gente vai fazer até uma cabana aqui. Não, a gente vai fazer uma cabana. Uma cabana. No bom sentido. Não. Uma cabana de paz, com os cachimbos de paz. É o que nós estamos precisando. Cachimbo do amor e da paz. Olha, pessoal, todo mundo tem crítica contra os americanos. Eu amo os Estados Unidos. Particularmente, eu amo os Estados Unidos. Né? Tô lá e tô aqui, com nossos podcasts, com o nosso sistema de sustentabilidade. Então, para finalizar, para a gente ter essa chave de ouro, essa questão da liberdade de expressão, da opinião norte-americana, da liberdade de imprensa, da questão da república, né, das questões res pública, coisa pública, onde as leis lá, elas também existem como o Brasil e eles te dão uma grande liberdade, mas se você fizer alguma coisinha, uma multa milionária ou uma prisão realmente efetiva para coisas fortes. Então, essa diferença de lá e daqui para que a gente tenha esse pensamento de evolução do Brasil para um primeiro mundo. Bom, vamos lá, Marcos. Primeira coisa que temos que pensar é que os Estados Unidos te dá toda a oportunidade de você se tornar um milionário. Te dá todas as oportunidades. Não é fácil. Estou dizendo oportunidade. Não estou dizendo que seja fácil. Mas te dá a oportunidade de você ter uma casa, te dá uma oportunidade de você ter seu carro, dá uma oportunidade de você viajar, dá oportunidades de você ter escolas boas, principalmente na área de esporte, que te dá oportunidades se você se despertou para algum tipo de esporte, ela te dá oportunidade e outros scholarship que você pode ganhar dentro do esporte. Pessoas inteligentes estão sempre alinhadas ao esporte, pode-se dizer assim. Então, oportunidades. Tem assistencialismo nos Estados Unidos? Sim, mas esse assistencialismo é diferenciado. Não é que fica dando, não. Lá também tem o seguro-desemprego, mas o cara fica ali no seu pé. E aí, você conseguiu trabalho? Você conseguiu trabalho? Por tempo determinado. Né? E ninguém quer, americano, por ser open mind, por ser um próprio paradigma deles, como uma terra livre, uma terra de oportunidade. Então, mesmo brasileiros que saem para cá, quando chegam nos Estados Unidos, eles acabam perdendo aquela arrogância. Não vou ser servente de pedreiro, não vou lavar prato, não vou fazer isso, não vou fazer. Pelo contrário, pessoas que saem daqui como advogado, chega lá, está trabalhando como waiters, ou vai trabalhar como Uber, ou vai trabalhar na área da construção civil e outras formas. Porque não há esse entrave lá. Todos, claro, existem aqueles mais ou menos arrogantes. Sim, existe arrogante, porque isso aí em todo mundo. Mas a oportunidade está lá. Você se faz uma besteira dentro de um DUI, que as pessoas que bebem, você vai tomar, você vai perder sua carteira, você vai ir preso, porque é uma responsabilidade com o outro, se preocupando com o outro. Então, ninguém fica no seu pé, mas a partir do momento que você faz alguma coisa errada, você vai pagar por aquilo. Então, existe essa diferença.
Senão não tinha essa quantidade de gente ao mundo querendo ir aos Estados Unidos. Não teria lógica. Porque realmente é um país de oportunidades. Concluindo essa coisa latente do crime de opinião que está na mídia e está bombando nas mídias, na imprensa aberta. A diferença das pessoas opinarem, da imprensa livre lá e aqui, que a gente falou da democracia, da liberdade, da república, né, de todo mundo ter esse direito, porém tá fervendo, né, que às vezes uma opinião aqui, que muitas vezes pode ser uma difamação, uma injúria, uma calúnia, mas muitas vezes está visto pela política, pelo judiciário do Brasil como um crime. Essa diferença nos Estados Unidos, colocar melhor para os nossos queridos amigos e amigas. Neste contexto, eu acredito mais cultural. É cultural. Nosso. A nossa mídia, cara, é um desastre, Marcos. Infelizmente, é um desastre. Não tem esse contexto de motivacional para a gente. A mídia é isenta, imparcial, que tem que ser. Você acha que ela tem uma tendência editorial, um viés muito financeiro por trás para pender ou político? Porque tem coisas que são muito direcionadas, eu não vou tecer, obviamente, nome de ninguém aqui que não é nosso propósito, mas assim, conhecedor de uma parte jurídica e de imprensa que eu tenho, né, de uma forma geral, tudo tem que ser muito imparcial, como os Estados Unidos. A gente tem que falar, não pode ser criminalizado uma opinião. No máximo, é injúria, você me difamou, né? Talvez seja penalizado. O resto está sendo demais aqui, né? Porque virou política. Nós contra eles. Virou uma política. Por isso, a parte esquerda, nossa parte esquerda, é o que eles acreditam. E contaminou o nosso judiciário. Então, acabou. Acabou. Pessoal, a gente está terminando nosso podcast, mas eu quero falar só um negócio, Marcos. Eu vou provar como o nosso país é um país de... Eu não sei como a gente sobrevive aqui. É até curioso. Mas eu vou provar uma coisa. Salário nos Estados Unidos ou na União Europeia, mais ou menos 1.200 euros ou 1.200 dólares mensais. Tá bom? Mais ou menos. As pessoas ganham muito mais que isso. Mas é só para a gente ter uma base. Um carro americano custa em torno de 20... Vamos colocar um carro razoável, 30 mil dólares. O americano precisa em torno de 27 salários para comprar um veículo. Uma casa em torno mais ou menos de 300 mil dólares precisa em torno de uns 280 salários. Vamos para a nossa realidade? O brasileiro, para comprar um carro razoável, precisa 170 salários. Um apartamento hoje, que aqui nós estamos falando na região de São Paulo, em torno de um apartamento aí razoável, né? Eu dei um apartamento razoável nos Estados Unidos, eu vou dar o mesmo preço aqui. Banana com banana. Tem que um comparar razoável, as coisas. R$1 milhão. Isso é um absurdo. R$1 milhão. Precisamos em torno de 800 salários. Meu Deus. E ver todo mundo comprando. Eu dou risada porque é um negócio que É tragicômico. É um trágico. E as pessoas não analisam, as pessoas aceitam. Sim. Não tem muita saída também, né? E no início do Plano Real, 50, 100 reais valia muito dinheiro. Porque lembra, o RV mudou para o real. Eu falava, nossa, R$2.000 você ganhou numa consultoria, né? Honorário. Você comprava um apartamento... São Paulo, capital, por R$100 mil, que agora, pô, classe média fala de um carro popular, Arnaldo.
É verdade. Aonde o carro popular custa 120, 130 mil reais, Não, mas Marcos. O isso popular há 15, hoje... 20 anos atrás, não é tanto tempo assim. Entendeu? Então, olha só como estamos uma solução. Aqui é um país de incerteza. Sim, sim. Eu lembro que quando lançaram o IPVA, era um imposto temporário. E esse imposto se tornou Definitivo, ad eterno. eterno. Então, nós somos um país que capta. A gente vê nossa escolaridade Pífia. dá risada. Sim. Não temos. Não Nosso temos. IDH baixíssimo. DH baixíssimo. Desemprego absurdo. Absurdo. E eu vou falar isso, eu vou falar uma crítica. Vamos terminar com bate-bola, vai. Não, Desemprego absurdo. Agora vai, você. Eu acredito que esse desemprego que o IBGE faz é mentira. Eu acredito que é mentira. Não é esse. Não é isso. De alguma forma está IDH sendo baixo, manipulado. desemprego absurdo, mídia tá ruim, tá mal, não é verdade? Democracia incerta e frágil, tripartição de poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador do jornalismo. Quarto poder, será? Eu acho que esse seria o moderador, mas que não acontece. Para a gente chegar lá no primeiro mundo, a gente ainda tem que ir muita coisa. Não, hein, não, a Arnaldo? gente não. Eu Muita acho que. coisa, né? Acho que nós estamos muito longe. Então, vamos finalizar esse papo maravilhoso falando nas nossas soluções integradas de gestão, sustentáveis, para um mundo melhor, falando das mídias sociais e para as pessoas participarem do nosso canal. Pessoal, vem com a gente. Vem com a gente. Vamos tentar construir. Claro que vai ser difícil, mas se cada um fizer um pouquinho só, Sim. a gente chega lá de alguma maneira, não sei como. Mas coragem. A gente precisa coragem. Coragem. Vestir realmente a nossa camisa brasileira, sem vergonha. Um país maravilhoso, continental. Temos tudo. Rico, Mas riquíssimo, né? estamos partidos. Como se nossa camisa verde e amarela fosse metade verde e amarela e metade vermelha, que é um absurdo. Nós temos todas as regiões, norte, sul, leste, oeste, lindíssimo. Um povo maravilhoso, um povo onde que estamos todos juntos, eles são, para qualquer lugar que você vai para o Brasil, eles são carismáticos. Esse mix cultural, gastronômico, o Brasil foi feito de tudo isso, né? Tudo isso. E é isso que milhares de pessoas estão vindo de lá, independente da guerra, que continua, e a gente está triste, mas continua pessoal das Arábias, da Europa, mesmo da Rússia. A gente foi em feiras, a gente conversou com russos e chineses, né? Então isso é o Brasil, mas temos que tirar os percalços do caminho e a pedra do sapato. Por último, vamos lá. Vamos ter amizade com o nosso vizinho. Não queira fazer... Depende. Não, vamos fazer com o nosso vizinho. As Américas têm um poder gigante. Principalmente, vamos se juntar a países inteligentes, a países democráticos, a países que querem ver a gente progredindo, para a gente parar com essa ansiedade. Só para concluir, eu costumo fazer uma brincadeirinha que eu acho que... Eu falo, você vai entrar em guerra, você vai se matar, só brigas que não terminam nunca por conta do materialismo. Venha para o Brasil, para o nosso carnaval, tomar caipirinha, não é verdade? Sambar, não é verdade? Vai para o Nordeste, axé, só o ano inteiro. Poxa, Arnaldo... Eu falo, Putin, pelo amor de Deus, chinês, sei lá quem, vem pro Brasil, cara, não é verdade? Não, daí, quando eu fui pro Nordeste, o cara ele começou a tomar uma caipirinha de cajá no Croco Beach, em Fortaleza, ou tantas outras praias, ele vira brasileiro em segundos. Ele vira. Pessoal, obrigado, agradeço, gratidão mesmo, e que a gente tenha consciência, fraternidade e o mais importante, fé. Obrigado e até mais. Abraço.